Olá, este é o Sabedoria de Negócios e hoje eu trago para vocês mais um vídeo do nosso curso de Economia, aula de número 15, a qual nós vamos tratar sobre monopólios, abaixo os campeões nacionais. Vocês vão já entender do que se trata esse subtítulo. Monopólio é uma situação em que há apenas um grande produtor no mercado. Os monopólios eles produzem em quantidades menores e a preços maiores do que a quantidade ideal, que é aquela descrita que a gente tratou no tópico anterior de equilíbrio de mercado, na aula anterior. A queixa que mais se ouve em relação aos monopólios é que, na ausência de competição, eles cobram caro demais pelo que vendem e têm lucros excessivos. É verdade que, por não haver competição, aquela pressão que empurra os preços para perto dos custos simplesmente desaparece, no caso dos monopólios. Mas o maior problema nem é esse. O duro é que o monopólio, para cobrar mais caro, acaba fazendo outra coisa muito prejudicial. Ele corta a produção, diminuindo a oferta de bens disponíveis no mercado. É esse corte de produção que encarece os preços. E é ele que é ineficiente no sistema econômico. O monopólio é a falta de competição, então não existe a tal mão invisível do mercado ali funcionando, descrita lá pelo Adam Smith. O que fazer numa situação dessa? Nesse caso, os governos regulam a ação dos monopolistas, normalmente via regulação de preços, que nesse caso em específico é aceitável uma vez que não existe mercado competitivo. Por exemplo, os pedágios cobrados nas estradas concedidas à iniciativa privada são regulados. A regulação pode vir também pela proibição de fusões de empresas que gerariam concentração de mercado. Então, tem duas grandes empresas desse mesmo ramo, elas se fundiriam e aí fariam a concentração de mercado. Há leis que proíbem isso, né, que é um controle governamental. Mas de onde vêm os monopólios, afinal? Vêm do nada? Às vezes eles nascem de modo espontâneo. Esses são os casos mais óbvios nos quais o governo precisa interferir para coibir os preços abusivos, forçando o monopolista a produzir mais. É o caso dos monopólios naturais, que nascem em situações nas quais a produção só é viável em escalas enormes, ou seja, quando produzir se torna inviável para uma porção de pequenos produtores. É o que você vê. É o que se vê quando os custos fixos, que a gente viu lá na aula de custos de produção, são muito elevados e é necessário uma produção em escala, né, em massa, para amortizar esse preço. Porque na maioria dos países existe apenas uma siderúrgica, mas muitas escolas, nas grandes cidades, claro. Porque os custos fixos associados aos equipamentos necessários na siderurgia são tão elevados que, se existir mais de uma siderúrgica em operação, dividindo o mercado, nenhuma será viável economicamente. No entanto, há muitos governos que criam monopólios do nada. Se o governo diz, só fulano de tal pode produzir ameixas e quem desrespeitar isso vai ser preso, não haverá nada de natural nesse monopólio. O fulano de tal vai cobrar acima do custo e vai vender menores quantidades de ameixa no mercado. Comparativamente, a saudosa época em que produzir ameixas era uma atividade livre e não regulada pelo governo. Por que o governo faz isso então? Pode ser porque ele fica com parte da renda do monopólio e cria na canetada, simplesmente, né, que é a versão mal intencionada dos corruptos. Ou pode ser porque assim incentiva um importante produtor nacional a se desenvolver e ficar forte para competir com produtores de outros países, inclusive. Essa seria aí a versão bem intencionada, mais burra, na minha opinião. Essa última versão é conhecida nos jornais como política dos campeões nacionais. Veja bem, apesar do nome pomposo, repare na insensatez da coisa toda. O governo incentiva a formação de uma empresa grande e supostamente poderosa, e o resultado disso é que assim ele atrapalha a vida do consumidor do seu próprio país, que tem que pagar mais caro por uma quantidade menor do produto. Não é doida a história de criar campeões nacionais, uma vez que esses tais campeões viram simplesmente monopolistas que reduzem a quantidade dos bens circulando na economia. Para mim, essa é uma escolha injustificada, mesmo que não seja mal intencionada.
Então essa foi nossa aula sobre monopólios, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar o vídeo deixando aqui o seu like. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para você receber toda vez que eu colocar um vídeo novo. Então eu te vejo no próximo vídeo, valeu e até lá!